para gravar que eu esqueci. Peraí, agora vamos achar aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa. Quando a gente faz o Master Blot, aqui a menina, ela encontrou. Então, vamos primeiro da Beatriz, que ela perguntou primeiro, tá? Vamos achar aqui. Espera só um pouquinho. Vou pôr para compartilhar e vou procurar aqui para vocês. Só um pouquinho. Vocês estão conseguindo ver a tela do meu computador? Tá, porque se não tiver, a gente já... beleza. Vou abrir aqui para vocês, porque daí eu explico no slide, é mais fácil, tá? Porque senão fica muito confuso. Eu não desenho bem, por isso que eu uso as fotos. Então, tá. É aqui. Então, tá. Vamos colocar. Isso, aqui bonitinho, deu certo. Então, vamos aqui. É lá no final. É só voltar para cima agora. Tá, beleza. Então, ó, para fazer o blot, a primeira coisa que acontece é o seguinte. Eu preciso separar os antígenos, certo? Para separar, para conseguir separar esses antígenos, obter esses antígenos, eu preciso ou de uma cultura de célula, tá? No caso do HTLV, tudo bem? Nessa cultura de célula, eu vou pôr o quê? Linfócitos T, que vão ser infectados pelo vírus. A partir desses linfócitos T infectados pelo vírus, eu posso fazer um lisado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma substância, geralmente alguma coisa de base, um saponáceo, um tipo de sabão, que vai desestabilizar a membrana dos linfócitos T e vai liberar os vírus, tá? Isso é o lisado. Daí, ó, vamos olhar a figurinha aqui. Deixa eu só pegar a minha canetinha que eu esqueci. Então, ó, o que acontece? Eu pego, então, esse lisado, né? Essas células infectadas pelo vírus aqui, ó. Vou colocar dentro do Eppendorf, aqui no caso. Tem uma outra forma de fazer esse lisado que seria... Deixa eu abrir aqui. Fazer sonicação, que é o quê? Ficar jogando vibração em um determinado comprimento de onda. Abriu? A imagem. Espera só um pouquinho, vamos tentar de novo. Outro dia já aconteceu isso. Foi com vocês ou foi outra turma? Eu lembro que aconteceu. Tá aparecendo? Agora? Sim ou não? Então tá certo. Vai entender a mesma coisa, né? Vai saber, computador doido. Vamos pôr de ladinho aqui. Então, o que acontece? Ó, vou de novo. A gente tem aqui, então... Tá? Como é que é feito esse lisado de célula? Então, eu faço uma cultura de células com células infectadas pelo vírus. Aí eu vou pegar e vou quebrar, eu vou lisar essas células para liberar o vírus, tá? Essa é uma forma de obter os antígenos. A outra forma é biologia molecular, daí eu vou produzir só aquele antígeno que eu preciso. Quando eu faço um lisado de célula, o que acontece? Eu tenho muita ligação cruzada a partir desse antígeno. Por quê? Porque eu não tenho só o antígeno do HTLV, eu tenho outras proteínas, proteínas das células, proteínas das organelas das células. Então, isso gera reação cruzada. Aí, o que eu vou fazer com esse lisado de célula? Tá? Eu vou pegar, vou fazer a eletroforese, certo? Vou montar aqui, faço a eletroforese, e essa eletroforese vai separar essas proteínas, que são os antígenos virais, por carga e tamanho. Sendo que, né? Quem é mais pesado, quem é maior, a molécula maior, anda pouco, então ela fica próxima aqui, ó, ao local onde ela foi depositada, tá?
E as moléculas mais leves são menores, né? Consequentemente, elas andam mais, tá? Aí, o que, que vai acontecer? Eu vou pegar e vou fazer, então, a partir desse meu lisado, a separação. Depois que eu faço essa separação, o que, que acontece? Eu preciso, então, a partir daí, transferir o que eu tenho de proteínas para um papel ou uma tira de nitrocelulose de nylon, tá? Por quê? Porque no gel não dá para usar, o gel é uma gelatina, eu preciso transferir para uma membrana de nylon, de PVDF ou nitrocelulose. Então, eu vou fazer a transferência. Na transferência, ó, aqui está o gel, tá vendo? Esse mais gordinho aqui, ó. Eu vou pegar o gel e vou colocar em contato com a minha membrana de nitrocelulose, PVDF ou nylon. E aí, o que, que vai acontecer? Devido à carga elétrica que eu vou colocar, as proteínas que estão no gel vão ser transferidas para essa membrana, tá? Então, elas vão ser transferidas assim agora. Elas não vão fazer uma corrida, elas vão fazer como se fosse um carimbo. A transferência é completa. Isso só funciona porque o gel que a gente usa tem determinadas características e as membranas que a gente usa também. Aí, o que, que vai acontecer? Isso aconteceu, né? Consegui fazer a transferência que eu precisava. Aí, finalmente, eu vou fazer o Western blot. Ô, birosca. Deixa eu diminuir mais. Finalmente, eu vou fazer o Western blot. A hora que eu vou fazer o Western blot, o que, que acontece? Eu já tenho a separação, não tinha antes? O que, que eu vou fazer, então? Primeira etapa, né? Geralmente, quem vende para mim já faz isso, que é o bloqueio dessa membrana. Por que bloqueio? Para impedir que proteínas que eu tenha na amostra do paciente se liguem à membrana. Deixa eu ver se alguém está perguntando ou sumiu de novo. Então, ó, normalmente esses exames, todos os que eu conheci, com os quais eu trabalhei, todos, sem exceção, eles eram europeus. Eu trabalhei com marcas da Alemanha, Suíça, eu cheguei a trabalhar com da Suécia, com francês. Na época que eu trabalhava com frequência com eles, eles eram todos europeus. Hoje em dia tem vários laboratórios, vários chineses que fazem, porém, você pode produzir no Brasil também, tá? Não é impossível, é fácil, é relativamente fácil de fazer, apesar de ter todo esse trabalho. Eu vou dizer para vocês que eu cheguei a padronizar um junto com a professora, claro que não era meu, eu era técnica, né, do laboratório de pesquisa, e a professora estava fazendo uma padronização para fazer um Western blot para fazer confirmação de, peraí que eu vou lembrar, cisticercose, tá? Então eu trabalhei com ela porque eu era funcionária dela, eu fazia para ela as técnicas, eu fazia tudo, desde a transferência, né? O lisado não era que eu fazia. Eu fazia eletroforese, quem fazia era uma pós-graduanda dela. Daí eu fazia eletroforese, eu fazia transferência e depois a gente juntas, eu e a pós-graduanda, a gente fazia o exame, tá? Mas não é impossível de fazer no Brasil. O único problema é você ter os reagentes. Vou dizer para vocês que eles são todos importados, tá? Não tem reagente aqui. Então, por exemplo, a membrana de PVDF ou nitrocelulose. Pode até ter brasileira. Garanto para vocês que não vai ter a mesma fixação do antígeno que as de fora. Então, esse é o nosso problema, a qualidade dos reagentes. Mas não é impossível, por exemplo, eu quero me formar e quero abrir um laboratório para produzir esse exame. É impossível? Não, não é. O duro é que você vai lutar contra o câmbio, porque tudo que você for comprar vai vir de fora. A maioria dos reagentes é importado. Então, isso vai prejudicar a empresa, né? Como pensar numa empresa nacional. Fora isso, não é impossível, tá bom? Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Daí, ó, o que vai acontecer? Aí eu começo a fazer o exame. O que vai acontecer, então? Ó, aqui, primeira etapa, eu ponho a amostra do paciente.
deixo incubar, faço a lavagem. Aí, na segunda etapa, eu ponho o conjugado, ó, que é o anticorpo marcado, vocês estão vendo a bolinha. Deixo incubar, faço a lavagem. E aí, finalmente, eu coloco o substrato, tá? Se essa enzima for a enzima que consome luminol, eu vou ter um Western blot que vai ter a revelação por quimiluminescência, tá? Se for uma enzima que consome um substrato cromógeno, o que vai acontecer? Ela vai, ao consumir o substrato, gerar a cor que vai precipitar. E aí, quando isso acontece, eu vejo a formação de bandas aqui no meu paciente. Tá? Então, a gente veria mais ou menos isso aqui, acontece em qualquer exame. Então, aqui, ó, várias bandas aparecendo, ó, que é o controle positivo forte, tá? Aqui é o controle positivo fraco, controle negativo. Então, talvez isso já ajude a vocês a entenderem um pouquinho do que acontece no HTLV, tá? Então, vejam, ó. No controle positivo, esse aqui é para HIV, mas dá para entender por que eu tenho que ver aquele monte de bandinhas. Depois eu abro outro para explicar direitinho. Mas, ó, vejam aqui, ó. No controle positivo, forte, o que acontece? Todo mundo que tiver tido contato com HIV e tiver, nesse caso, produzido anticorpos, o que vai acontecer? Pode produzir todos esses anticorpos que aparecem aqui. Porque essas bandinhas são o quê? Bandinhas onde estava aderido o antígeno, a amostra do paciente tinha um anticorpo e esse anticorpo é identificado com a formação dessa bandinha. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando eu falo em controle positivo forte, que é esse que aparece um monte de bandas, isso pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Só que o que acontece? Devido a alguns tipos de variação, principalmente variações físicas, metabólicas, devido a biotipo, luminosidade, tipo de dieta. Em cada lugar do mundo se sabe que os anticorpos que vão ser produzidos em resposta a um determinado agente patogênico não vão ser os mesmos. Então, o que acontece? Ó? Nesse caso que vocês estão vendo aqui, o controle positivo fraco, a gente vê, ó, aparecem aqui, ó, 3 bandas bem visíveis, tá? E uma quarta aqui um pouquinho mais clara, tá? As 3 primeiras provavelmente todo mundo enxergou. A quarta, tem gente que está pensando, ela é louca que ali não tem nada, tá? Então, essa aqui do controle positivo fraco seria o quê? O requisito mínimo para eu considerar um indivíduo positivo ou reagente para HIV, tá? Então, se o paciente não tiver, aí a gente tem algumas coisas que a gente tem que elencar. Em relação ao HIV, a gente fala em anticorpos contra GP 120, 160, tá? Então, a gente vai ter algumas proteínas que a gente sabe que são específicas do vírus e a gente usa como padrão de reatividade, por quê? Porque a gente sabe que no Brasil, todo brasileiro que fizer o exame vai dar isso aqui, tem esse padrão. Por quê? Porque ele tem essa dieta, ele tem esse biotipo, ele tem essa luminosidade, então estão todas as condições que fazem com que tenha esse padrão de reatividade, tá? Então, primeira coisa é isso. Esse padrão de reatividade no blot varia de acordo com região, tem uma série de coisas que fazem com que haja variação, tá? Deixa eu só ver o que perguntaram ali em cima, para eu abrir o blot do específico e pôr direitinho. Então, agora eu vou abrir lá, tá? O específico de... Ai, meu Deus, como chama? Por que está aberto? Eu já tinha fechado. Vamos abrir agora o específico de citomegalovírus. Esse aqui, eu acho.
Aí... Diagnóstico imunológico de HPLV. Ai, que burro, eu pus o filmado, momento. Ai, que orelha. Será que eu não salvei ele separado? E HTLV2. Peraí, momento, gente, senão vocês vão ficar escutando eu falar, vocês já ouviram, né? Eu acho que eu não tirei a apresentação. Que burra. Peraí, deixa eu só pôr assim, então, que eu vou usar desse jeito. Peraí que eu arrumei uma forma aqui. Vai ter que ser desse jeito aqui, senão vocês vão escutar eu falando de novo. É uma droga. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Não tá ótimo, mas dá para enxergar, não dá? Tá dando para ver? Vou aumentar um pouquinho. Mais bonito seria maior, né? Mas maior não vai dar certo agora neste momento. Então, deixa eu só dar uma ajustadinha aqui para vocês não ficarem tão... Ah, não vai deixar mais não. Então, o que acontece, ó? Em relação ao HTLV especificamente, a gente vai ter, para o padrão de Western blot, a gente vai ver o seguinte. Primeiro, né? Eu uso aqui como antígenos no Western blot de HTLV, obrigatoriamente, eu acabo usando um lisado de antígeno viral, tá? Ou seja, eu vou ter várias outras proteínas que vão estar presentes lá. Para HTLV1, junto com proteínas recombinantes de HTLV1 e 2. Por que eu faço isso? Porque o HTLV2 é mais difícil de obter o antígeno por lisado, então eu uso os dois ao mesmo tempo, tá? E para considerar se esse paciente é reagente ou se ele não é reagente, o que eu vou fazer? No final das contas, eu vou verificar contra quais proteínas o meu paciente vai acabar produzindo os anticorpos, certo? E aí, o que eu vejo? Eu vou ver o seguinte. Por aqui no próximo, que é melhor. Aqui o padrão de reatividade. Vou apagar já. Que o negócio é prático, mas nem tanto. Então, o que a gente vê aqui, ó? Critério de positividade. A gente primeiro vai ter que saber se eu estou procurando HTLV1 ou 2. Tá? Então, vamos lá. HTLV1. Prestando atenção, eu vejo aqui, ó. P19 tem que estar presente, que é essa aqui, ó. Com ou sem P24. HTLV1 sempre aparece anticorpo contra P19. É isso que está dizendo isso. Aqui, tá? Ao mesmo tempo que precisa ter anticorpo contra o P19, para o HTLV1 também é obrigatório aparecer anticorpos anti-GD21 e anticorpo anti esse aqui, RGP462. Isso, desculpa, 461, louca, que é esse aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui. Beleza. Isso é para HTLV1. Então, se alguém quiser marcar padrão de reatividade de HTLV1, qual é? Obrigatória a presença de anticorpos anti-P19, GD21 e RGP461. Este é o padrão de reatividade que nós devemos encontrar para HTLV1. Bem? Para HTLV2, então, o que eu vou ver? Para HTLV2 é diferente. Obrigatoriamente eu vou encontrar
24. Tá? A GD 21 também está presente. E agora, para o HTLV2, é o que eu encontro o RPG 46, 2. Então, qual é o padrão de reatividade de HTLV2? Obrigatoriamente, eu tenho que ter presente anticorpos anti-P24, GD21 e RGP46, 2. Tá? Aí, por último, a gente vê o seguinte, ó, que é o que a gente fala, HTLV não tipado. Ou seja, eu sei que o indivíduo tem HTLV, mas eu não consigo descobrir qual é. É um teste que é geral, que eu não consigo ter certeza. O que é a resposta? P19 e P24, por que os dois juntos? Porque eles podem estar presentes, ó. Aqui é com certeza P19 com o CP24. E GD21, ó. Então, se eu tiver esses dois e GD21, eu sei que é HTLV. Qual HTLV? Não sei. Por quê? Porque quem ajudaria a diferenciar seria quem? As RPGs. Ah, desculpa. As RGPs. RPG, ó. As RGPs, tá? Porque se fosse 46.1, era o HTLV 1. Se fosse a 46.2, seria HTLV 2. E quando eu falo que é não tipado, eu digo o seguinte, ó, eu sei que tem HTLV. Qual é? Não sei. Vou ter que fazer outro exame para tentar determinar. Indeterminado seria o quê? Qualquer outra coisa. Então, por exemplo, aparecem outras bandas que não são essas aqui que estão escritas aqui. Então, por exemplo, faz de conta que meu paciente apareceu a P32. P32 está descrito aqui? Não. Ele apresentou a P32 e a GP20, vou dar um número diferente, é 58. Só isso. Pronto. E aí? Esse paciente é reagente para HTLV? Não, não é. Por quê? Porque o padrão dele é indeterminado. A gente só vai considerar que é reagente se tiver esse critério aqui de positividade, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí eu vou perguntar para quem me perguntou. Deu para entender? Quem foi que perguntou que estava lá em cima, que eu já perdi tudo aqui. Agora estavam perguntando do Lia. Tá. Vamos lá. Agora alguém perguntou aqui do Lia. Tá mais para cima. Lia. Tá. E Nylon. Então vamos lá. Vou voltar nele aqui. Esse aqui. O que acontece? Para fazer o diagnóstico de HTLV, existem várias técnicas que nós podemos utilizar, tá? Deixa eu só achar onde entra. Onde tá? Aqui. Gente, ó, o que acontece? Esse imunoensaio em linha, o que acontece? É a mesma ideia, tá? Para vocês entenderem. Ela é a mesma ideia do fio de urina, de uranálise, que é aquela fita de uranálise, não fio. É uma tirinha de papel, que nesse caso nosso aqui é de nylon, tá? E o que acontece? Nessa tirinha de nylon já vem aderido o antígeno, certo? No caso desse imunoensaio em linha, que tem esse nome de LIA, o que acontece? A gente usa aqui peptídeos e proteínas recombinantes. Como elas são recombinantes, a chance de dar reação cruzada dessa técnica é bem baixa. Eu vou abrir de novo, que ele se recusou a abrir agora. Daqui a pouco abre de novo. Droga. Não vai abrir. Daqui a pouco vocês mandam mensagem de novo, que ele se revoltou agora. Daí, o que aconteceu? O que acontece? Já vem aderido aqui, tá? Neste ensaio, a gente tem o cutoff. O que é o cutoff?
É aquele ponto que é o valor de referência, que eu vou dizer, a partir de daqui o indivíduo é reagente. Antes disso, ele não é reagente. Como esse cutoff é determinado nessa técnica, certo? Esse cutoff ele é determinado nesta técnica pela coloração. A cor que aparece é que vai determinar para mim se eu tenho ou não um resultado reagente. Então, o que eu acabo vendo aqui? Vamos rabiscar. O que a gente consegue ver? Tá, já te respondo, tá, Leonardo? Deixa eu só acabar aqui, que agora abriu o chat revoltado aqui. Então, o que acontece, ó? Nesse ensaio de Lia, se aparece uma bandinha aqui, ó, que a gente chama de banda de cutoff. O que significa isso? Se a cor do meu resultado tiver igual ou mais forte que essa, tá? Do cutoff, eu posso dizer que o meu resultado é reagente. Se a cor estiver mais fraca, eu vou dizer que meu resultado é não reagente, certo? Por que eu faço isso desta forma? Para ter um resultado semi-quantitativo. Porque quanto mais forte a intensidade da cor, né, mais eu vou saber o que está acontecendo então. Tudo bem? Além disso, ó, nesse tipo de ensaio, aqui nesse de cima, o que a gente vê? Ó? A gente tem os controles. Sempre tem que ter controle. Para que serve o controle, gente? Para saber se a minha técnica está funcionando. Eu não posso esquecer disso. Essas técnicas, às vezes, elas dão problema. Por quê? Porque eu não enxergo, porque tem algum problema ou no revelador, ou no substrato, ou na enzima. Então, se a linha controle não aparecer, eu não posso usar. O ensaio em linha, o imunoensaio em linha, que é esse LIA, ele é muito parecido com a imunocromatografia. Qual é a diferença? Na imunocromatografia, a amostra tem que, entre aspas, andar pelo papel, tá? Então, eu vou mergulhar, vamos fazer de conta, né, que é um teste. Você mergulha aqui, ó, aqui tá a amostra, você vai mergulhar, né? O meu suporte vai, por capilaridade, deixar a amostra andar e assim eu tenho um resultado. É como um teste de gravidez de farmácia. Esse aqui não é assim. Você vai fazer o quê? Você vai ter que mergulhar a amostra dentro para que toda ela entre em contato com o fio, com essa tira de nylon. Que escrever o fio, eu vou ficar falando fio até o final agora. Com a tira de nylon. Tá? Então, essa é a diferença. Funciona como um papel de pH também, que é um outro que vocês conhecem. Você já tem um local determinado onde vai sair a resposta, só que você tem que mergulhar a amostra dentro, porque senão não vai funcionar, tá? Deixa eu só voltar lá em cima aqui, antes de responder para ele, que alguém perguntou alguma coisa no caminho. Então, a tira de nylon é o suporte, tá, Bruna? É por isso que a gente usa isso. Peraí, da toxoplasmose eu já volto, tá? Eu vou só para acabar com esse assunto aqui. Esse aqui já respondi. Ó, por qual motivo aparece HTLV não tipado? Porque não aparece a GP. Ah, por que elas não aparecem? Gente, o que acontece? Existe a possibilidade do paciente não estar produzindo anticorpo contra um determinado antígeno naquele momento. Certo? Ou naquele momento ele está produzindo anticorpo em baixa quantidade. Um outro motivo que pode fazer com que a gente tenha um HTLV não tipado é porque o teste, então, a minha tirinha, tá? Ela só procura P24, P19 e GD21. Ela não tem como procurar essas RGPs, tá? Consequentemente, eu vou dizer o quê? Que é HTLV não tipado, ou seja, é HTLV 1/2. Apesar de existirem os outros tipos virais, para no Brasil, os que são mais frequentes são esses dois. Por isso são esses que a gente procura,
tá? Por isso que pode ser que apareça não tipado, ou porque a própria técnica, o próprio teste que você está fazendo não é para isso. Então, como resposta sai HTLV não tipado, ou sai reativo para 1/2, que você não sabe qual está reativo, tá? Mas o certo seria sair o quê? Não tipado, porque você não tem certeza se você tem os dois ao mesmo tempo, certo? Ou porque o paciente ainda não produziu anticorpo, tá? E aí, quem mais? Deixa eu parar de compartilhar isso aqui, porque isso aqui atrapalha. É muita coisa aberta, eu fico tonta. Então, né? Por que ele é mais comum em mulheres? O que a gente sabe a respeito dele? Na verdade, a gente sabe que isso tem a ver em epidemiologicamente ele é mais frequente, mas não tem necessariamente um motivo fisiológico para que isso aconteça. Existem alguns estudos. Obrigada. Mas deu certo, tá bom. Ó, existem alguns estudos que falam o seguinte: a variação hormonal do ciclo menstrual facilita o desenvolvimento de alguns tipos de patógenos. Se nós formos pensar, né, o HTLV vai causar uma doença que vai gerar a neurodegeneração, não é? As doenças autoimunes que são neurodegenerativas também são relacionadas mais a mulheres. Então, isso deve ser relacionado. Alguns estudos, sabe aquele estudo que fala assim, eu acho que, né? Devem ser relacionados ao fato de nós termos a variação hormonal. Porque não tem aquela piadinha, né, que fala que você não pode confiar em mulher, porque um bichinho que sangra todo mês não morre, porque é um bicho perigoso. Então, assim, essa variação hormonal do ciclo menstrual faz com que a gente tenha em alguns casos, mais chances de desenvolver determinadas doenças. Tudo por causa do hormônio. Não sei se vocês já sabem, isso a predominância, por que é mais predominante? Aí, ó, vou dizer para vocês o seguinte, em relação ao Sudeste, existe uma teoria que é a seguinte: quando os japoneses foram trazidos para o Brasil para substituir os escravos africanos nas lavouras, eles trouxeram a doença com eles, porque no Japão o HTLV é bem comum, tá? Agora, em relação à Bahia, o que se pensa historicamente falando é o seguinte: existia o hábito de ter ama de leite. Quem é a ama de leite? É aquela mulher que vai amamentar as crianças que não são dela. E o HTLV, ele é facilmente transmitido pelo leite materno. Então, como na Bahia existiam muitos senhores de escravo, né? E aí as mulheres que eram as mulheres dos senhores de escravo, elas não amamentavam as crianças, se acha que a disseminação da doença aconteceu porque a Bahia era muito rica na época do Brasil Império, né? Se acha que isso aconteceu por causa disso. Que a partir daí, né, por exemplo, se eu tenho HTLV, o vírus causa em mim uma infecção que é latente, ele não vai embora. Se eu tiver um filho a amamentar, eu vou passar o vírus para ele. E assim, a doença espalha com facilidade, tá? E aí, crianças, quem mais? Hoje eu fechei a porta porque a gordinha tá tentada. Ai, eu tô com frio. Na casa de vocês tá frio também? Gente, eu moro em Santo André, aqui tá muito frio. Nossa. Ai, eu pus um cachecol, né? Frescura, eu tô de blusa de lã, ó. Eu não tô aguentando. Eu falei pro meu marido, eu vou pôr. Ele falou, você é louco, você dentro de casa. Eu falei, não, aqui tá frio. Tá um pouco. Onde você mora, Lucas? Porque aqui tá muito. Não basta eu estar gordinha, ainda tudo encapotado, eu fico maior ainda. Então, eu moro em Santo André, gente, em São Bernardo. Então, nossa, como São Bernardo tá mais quente que Santo André, é impossível. Não entendi, Thaís, você me mandou um negócio? Eu não entendi. Me explica.
Nossa, eu moro aqui no Parque das Nações, em Santo André, né? E eu moro muito, meu apartamento é 15º andar. Nossa, que vento gelado, eu tive que fechar o apartamento inteiro à tarde, porque eu deixo tudo aberto por causa do Covid, né? Eu deixo tudo aberto, mas não aguentei. Pode ser porque testou, que homem geralmente sente menos frio que mulher, né? Aqui não dá não, aqui no 15º, onde eu tô, é bem... E o meu prédio, gente, fica numa parte do meu bairro, que o meu bairro é muito antigo em Santo André, né? E ele fica numa parte do bairro que não tem muito prédio. Então, o que acontece? Eu tô na esquina do vento, sabe aquela coisa assim? Como eu tô bem no alto, não tem ninguém mais alto que eu ao redor de mim. Nossa, que venta. Ô lugarzinho que venta. Como diz minha mãe, é bom para secar roupa no varal, né? E aí, crianças, quem mais tem dúvida? A Thaís me escreveu uma coisa, mas eu não entendi, Thaís. Se você puder me explicar. Isso, ou aqui, ó. Western blot é padrão ouro para diagnosticar o HTLV. Isso mesmo, tá? Não, aqui tá muito frio. Ai, não tô aguentando, não. Eu só não pus que nem vó assim, ó, pra vocês não ficarem assustados, porque eu tô com frio até na orelha. Eu tava pensando em pôr luva, mas aí ia ser demais. Eu consegui esquentar a mão aqui, ó. Por isso que eu tô com a mãozinha escondida, que eu tô tentando esquentar no meu cachecol aqui. Astenia, tá? O que é astenia? A astenia é fraqueza muscular, você não consegue fazer contração muscular. Linfomatosa quer dizer o quê? Que tem a ver com linfoma, certo? Com a presença de linfócitos alterados. Para diagnosticar adulto e criança, nessa doença não tem diferença. Na verdade, o que acontece? Como o HTLV é uma doença que, apesar de causar manifestações clínicas graves, não é muito frequente. Ah, não tem problema, Thaís. É que eu pensei que você queria saber alguma coisa. Falei, Jesus, não estou entendendo. Não causa, não é uma doença que se espalha com facilidade, tá? Porque ela é mais transmitida pelo leite materno. Hoje em dia a gente faz exame no pré-natal, tá? Ela também pode ser transmitida por via sexual, pode, mas é mais incomum. Como ela não é uma doença tão importante, impactante, na verdade, financeiramente, porque ela não tem todo aquele impacto que tem o HIV, hoje em dia tem o Covid. O que acaba acontecendo? Não tem muito estudo. Então, a gente acaba usando... Então, aí, Thaís, ó, para você fazer o... Eu não posso te explicar a reagudização para você. Deixa eu te explicar. Eu te explico, mas não é para você pôr no seu resumo para mim, do jeito que eu falar. Você consegue entender? O resumo é para você estudar. Então, assim, não adianta eu falar para você de reagudização o que é. Na verdade, a reagudização acontece em qualquer agente infeccioso que é latente. Quem é o latente? É aquele que é um agente infeccioso que você não consegue eliminar. Então, vamos lá. Quem é que pode causar infecção latente na gente, para vocês terem uma ideia? Citomegalovírus, toxoplasmose. A gente pode pensar no HTLV, você tá com ele lá quietinho, um belo dia sua imunidade cai e começa a aparecer sintoma. Herpes labial é o exemplo mais famoso. Varicela zoster, que é a catapora, né? A catapora causa aquelas feridinhas do corpo, e depois você fica idoso e tem o que? Herpes zoster, que é o quê? A catapora reaparecendo, causando uma infecção latente que aparece depois. O que é uma reagudização? A reagudização é o seguinte: o agente infeccioso está lá, causando uma infecção latente, ou seja, ele está controlado pelo sistema imunológico. Então, eles estão em equilíbrio. Tá bonitinho. Aí, devido a uma queda, a um imunocomprometimento ou uma imunodeficiência, que pode ser até transitória, o que acontece? O sistema imunológico diminui e o agente infeccioso aumenta. Nesse momento, tem a reagudização. O que vai acontecer, então? Esse agente infeccioso que estava controlado pelo sistema imunológico, como ele aumentou de quantidade, ele vai começar a se replicar, porque o sistema imunológico não está conseguindo controlar a presença dele no organismo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai voltar a aumentar em quantidade e vai voltar a causar sintomas. Quando isso acontece, quando a gente fala em reagudização, reaparece IgM. Por que o IgM acaba reaparecendo? Porque é o desespero. Eu tenho IgG? Tenho.
Só que o IgM não tem mais pontos de ligação. A gente tem que lembrar, o IgG tem 2, né? O IgM é um pentâmero, então tem 10. Então, se eu tiver os 2 anticorpos ao mesmo tempo na circulação, eu tenho mais chance de conseguir acabar com esse antígeno. Por este motivo, pode acontecer reagudização. Daí, na reagudização, o que eu vejo? Eu vejo voltar a apresentar IgM no paciente que já tinha IgG faz tempo. Então, seria isso, basicamente. Tá? E aí, quem mais? Vocês estão assistindo live de quem hoje? Laís, você tem 2 caras aqui, tá aparecendo você 2 vezes. Isso, Richard. A minha live é boa. O Richard, é isso mesmo, ele causa uma mielopatia, só que ela é uma mielopatia que ela é progressiva, tá? E ela não é reversível. Porque às vezes a pessoa tem uma mielopatia que ela não é tão... Apesar da progressão não ser extremamente rápida em todos os casos, vai depender da cepa, de uma série de condições, essa mielopatia, eu cheguei a conviver com uma pessoa, uma senhora, há muitos anos atrás, que ela tinha HTLV1, que é a paraparesia. Gente, olha, a doença é muito, muito triste, porque eu convivi com ela 7 anos. Quando eu a conheci, ela andava de bengala, tá? Porque ela perdia a força nas pernas, é como se ela pisasse em falso. Como ela caía com frequência e acabava se machucando, ela usava aquela bengala que tem 3, 4 pontas, tipo, encosta assim no chão, né? Só para apoiar. Durante os 7 anos que eu acabei convivendo com ela, eu fui vendo ela regredindo, assim. No final, ela já não andava mais, ela não conseguia mais, ela não tinha controle de esfíncter, porque é a musculatura, né? Então, ela não tinha controle, ela não conseguia segurar nem urina, nem fezes, e ela não conseguia mais deglutir. Então, até o ponto que eu convivi com ela, ela já estava com sonda. E vocês vão acreditar, ela era bem velhinha já, e o marido dela cuidava dela. Vocês acreditam que ele morreu de infarto e a velhinha ficou completamente debilitada, tá? E dependente. É que ela tinha uma filha e a filha acabou cuidando dela até o final. Mas, gente, ela sofreu muito, é uma doença muito triste, porque a pessoa está 100% lúcida. Porque no Alzheimer, a pessoa vai perdendo esses controles também com o tempo. Só que ela não sabe quem ela é nem onde ela está. Só que nessa paraparesia, né, na doença causada pelo HTLV, ela é muito triste porque o paciente está lá, certo? Ele está voltando a ser bebê, só que ele está 100% são mentalmente. É muito triste. Quem será que é a Unip, a patrocinadora da minha live? Então, vocês vão querer ver? Vocês fizeram? Então, acabaram de me perguntar isso em cima. Sim? Então, porque quando ninguém fala nada, eu tô assim, a gosto do freguês agora. Peraí. Deixa eu abrir de volta aqui. Então, deve ser... Acho que tá no 8A. Eu vou sumir um pouquinho, mas eu já venho. Não, vai ter que fazer daquele jeito mesmo. Vai ter que fazer daquele jeito que eu fiz outra vez. 8. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho. Só ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho para ajudar vocês. Para ver se vocês conseguem. Agora vai. Não, 200 foi muito, né? Doida. Amiga, sua louca. 100%. Ainda é muito. Tem um pouquinho menos.
Mais um pouquinho, só para ficar maior, burra. Só para ficar maiorzinho. Pronto, melhorou. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, então, os 13 pacientes, certo? Então, a gente vai pegar, observar e ver o que está acontecendo com esses 13 pacientes. Lembrando, como eu vou saber o que está acontecendo? Eu tenho que me lembrar que P19 obrigatoriamente tem que estar presente em todo mundo que tem HTLV 1. O P24 pode ou não estar presente, certo? Então, agora, P24 obrigatoriamente deve estar presente em quem tem HTLV 2, certo? P19 pode ou não estar presente. Independentemente do tipo de HTLV, obrigatoriamente deve estar presente o quê, gente? AGD 21, certo? E aí, a gente sabe se a RGP 46.1 estiver presente, é porque eu tenho HTLV 1, tá? Tem que lembrar os critérios de positividade. E aí, a gente vai aqui, então, cadê minha coisinha? Que eu gosto muito dela. Depois que eu aprendi a usar, fiquei uma pessoa mais feliz. Aprendi a usar naquelas, né? Não tá ótimo, mas tá melhor. Quem sabe até dezembro, né, gente, eu consigo aprender a usar direitinho. Brincadeira. Vamos lá, então. Ó. Primeiro, se o GD21 tem que estar obrigatoriamente presente em todos eles, o que a gente vai fazer? A gente tem que ser inteligente nessa vida. A gente vai olhar o GD21. Está aqui, ó. Né? Ele é um critério obrigatório, ele não é opcional. Então, eu posso já de cara dizer para vocês que os pacientes que têm HTLV, 1 ou 2 eu não sei ainda, mas os que têm com certeza HTLV são 1, 5 e 9. Por quê? Porque são eles que têm a GD21, ó. 1, 5 e 9. Que ela é um critério obrigatório, tá? Tá revoltado ele hoje. Então, ó, o Caio perguntou aqui, ó, HTLV1, o P19 é obrigatório, mas o P24 pode ou não estar presente. Então, ele pode estar presente, ele não é obrigatório. O 19 é obrigatório, tá? Então, vamos lá. Aí a gente vai lá. Então, a gente já sabe que esses 3 pacientes são reagentes para HTLV. Nós vamos descobrir se o resto está certo. Os outros pacientes que não são esses, 1, 5 e 9, nós vamos chamar o quê? Ou negativo, se não aparecer nada, tá? Ou se aparecer alguma coisa diferente do padrão de reatividade, nós vamos chamar esses nossos pacientes, o 4, o 8 e o 11, de resultado indeterminado. Por quê? Porque apareceu anticorpo, mas não foi o que deveria mostrar para mim se é reagente ou não, porque é reagente esse paciente. Então, ó, o 4, o 8 e o 11 são os que apareceram bandinhas, mas bandinhas nada a ver, eles são resultado indeterminado. E agora vamos continuar a avaliar os ossos 1, 5 e 9, tá? Vamos olhar. P29, tá presente? Então, aqui, ó, na 1, tá? No 5, tá? Na 9, vocês estão vendo? Tá meio estranho, vocês concordam? Tá meio para cima, assim, meio torto, não dá para ter certeza. Vamos olhar agora, continuando. Para ter certeza, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma linha, ó. Qual é o problema, né? Tá bom que a minha linha tá torta, mas o jumento que pôs eles um do lado do outro não foi certinho. Não sei se vocês conseguem perceber, ó. A P24 tá aqui, a P24 tá um pouco mais para cima, mas ela tá aqui, e ela tá aqui também, ó.
Então, infelizmente, vou dizer para vocês que esse aqui que está torto aqui em cima é a P19. Daí você vira e fala assim, mas se estão presentes os dois, eu não consigo descobrir quem é. Exatamente. O que eu vou usar para diferenciar se é HTLV1 ou é HTLV2? Esse aqui, ó. O RGP461. Ele está presente aqui, ó. Está presente aqui. E está presente aqui. Quem é, então, esse paciente? Esses pacientes 1, 5 e 9 são pacientes que têm HTLV1. Porque é essa que vai diferenciar. Então, é sempre para o HTLV o RGP46 que vai diferenciar. O 1 é para o HTLV1, o 2 é para o HTLV2. Graças a Deus é fácil de lembrar, né? Porque é triste quando essas coisas, eles inventam essas coisas e fica meio confuso, além de tudo. Certo? Entenderam? Tá? Então, quando vocês forem fazer, no caso do HTLV, a gente sempre vai olhar para a RGP. É ela que diz, gente, eu tô com o tablet aqui e o celular aqui. Quando eles acendem a tela, me dá até desespero. Quando você tem a RGP1 presente, HTLV1, se tiver, obrigatoriamente a P19 tem que estar lá e a GD21, né? A P24 não está presente. Tudo bem, ela não é obrigatória, ela é opcional. HTLV2, RGP46.2, P24 e GD21, tá? E assim a gente tem o padrão de reatividade do nosso teste. E aí, quem mais? Gente, até essa quarentena acabar, eu vou ter que sair de casa. Para sair de casa, a gente vai ter que arrancar a porta para eu poder passar. Mas agora eu decidi que eu não vou mais comer que nem uma louca. Porque eu fico nervosa, porque eu fico o dia inteiro no computador, eu sempre belisco. Hoje eu tomei suco de maracujá a tarde inteira. Não comi. Estou fazendo regime. E aí? Mais alguém tem dúvida? Não? Vocês estão aí ainda? É, tá triste, viu? Ó, faz o seguinte, ó, de biologia, de microbiologia, me pergunta na sexta, sabe por quê? Não é porque eu não quero responder hoje. Marca sua perguntinha, me pergunta sexta, porque senão ninguém pergunta nada, fica tão chato, eu tenho que gravar e pôr isso lá, e não tem nada, só eu pedindo, pelo amor de Deus, para vocês, para eu poder ver se vocês me perguntam alguma coisa. Daí você me pergunta sexta, só para ter alguma pergunta, senão vão achar que eu tô enrolando vocês, tá? E aí? É verdade, gente. Então, gente, o que acontece? Conforme solicitado pelos coordenadores de vocês, para a gente não ficar espremendo vocês, né? Espremendo como? Pondo 1 milhão de atividades ao mesmo tempo. Então, eu não vou lançar quiz essa semana ainda. Isso, Letícia, isso mesmo. Eu não vou lançar quiz essa semana ainda, porque eu diminuí a quantidade de atividade que eu vou passar para vocês nas matérias, para vocês não ficarem tão sobrecarregados, principalmente que vocês da biomedicina toda semana têm que fazer o resumo, e os da farmácia toda semana já recebem uma pergunta para responder, tá? Então, para não ter tantos problemas, vocês não se ficarem tão sobrecarregados, eu vou fazer só a semana que vem, tá? Por isso. Tem uma dúvida sobre sífilis. Eu faço nos comentários da aula. Pode perguntar aqui. Aproveita, é imuno, pode. É só micro que eu pedi para fazer depois para eu ter alguma coisa para responder. Pode escrever. Aproveite. Ai, meu Deus, cada vez que eu vejo meu WhatsApp com mensagem, eu tenho vontade de chorar. Ai, não, não é nada da faculdade, menos mal. Porque cada vez que eles mandam alguma coisa, é outra coisa para fazer. Gente, alguém... Não, não foi dessa sala, esquece. Eu ia falar uma coisa, mas não foi, não. Já lembrei que não era. Então, ó. Se a pessoa tiver sífilis há muito tempo, se ela fizer o exame, na verdade,
No exame de rotina, não sairia. Vou explicar por quê. Porque, na verdade, a gente não procura isso em rotina, só se o paciente apresentar alguma sintomatologia. Por isso que a sífilis é uma doença triste. Porque entre você apresentar o cancro e chegar nessa fase assintomática, são às vezes alguns anos. A gente pode pensar em 8, 10 anos. A pessoa nem lembra que ela teve o cancro, né? Então, ela fica nessa fase assintomática há muito tempo. Como eu conseguiria fazer se eu fizesse uma sorologia? Essa sorologia seria pedida em quais condições? Na verdade, ela seria pedida caso o paciente apresentasse algum sinal, alguma sintomatologia relacionada à sífilis. Aquelas feridinhas espalhadas pelo corpo inteiro, que começam na sola das mãos, a palma das mãos, na sola dos pés, que seria a fase secundária, que pode voltar ainda durante o período de latência. Ou se o paciente começar a apresentar, por exemplo, algum tipo de demência, que a gente não sabe se é demência mesmo, se é Alzheimer, se é sífilis, neurosífilis. Então, teria que ter feito ter algum motivo para fazer a sorologia, primeiro. Na sorologia, daí o que a gente conseguiria fazer? Esse paciente, a gente consegue fazer para a sorologia de sífilis 2 tipos de teste, o treponêmico e o não treponêmico. No teste não treponêmico, a gente tem que lembrar o seguinte, esse teste não treponêmico, ele é um teste que ele vai dar pra gente. Deixa eu só fazer uma coisa, porque eu descobri que depois na gravação não aparece todo mundo, fica muito estranho. No teste não treponêmico, o que acaba acontecendo, né? Ele vai, então, usar a cardiolipina para detectar as reaginas, certo? Essas reaginas são anticorpos inespecíficos que vão estar presentes o tempo todo. E se esse paciente tiver a bactéria em alta concentração no organismo, esses títulos, porque ele é um exame direto, ele é feito por titulação, vai estar bem altos, tá? Daí a gente poderia fazer o VDRL, ou poderíamos fazer também uma outra coisa, que seriam os testes treponêmicos. Daí seria o IgM e IgG, né, usando o antígeno do treponema, então, para fazer essa determinação. Para conseguir fazer, nesse caso, né, nesse paciente que faz muitos anos que já está com a infecção, o IgM já não daria reagente para ele. Daria IgG, se ele já estiver na fase de latência. Porque esse IgM vai caindo ao longo dos anos. E aí a gente vai ver só o IgG reagente, tá? Entendeu? E aí, quem mais? Gente, ó, por exemplo, hoje uma colega perguntou se vai ter outro quiz, né? Tem sala que pergunta se vai ter porque quer. Tem sala que já reclamou de mim porque eu fiz 2 quiz, 2, o tempo todinho, 2. Já reclamou. Que é muita coisa, que não sei o quê, que eu dei muita coisa, pensei, eu dei um artigo e 2 quiz, meu Deus. E eu tô sabendo aí de professor que antes de começar de começar a ter obrigatoriamente atividade semanal, sei de professor que está passando o semanal todo de boa, né? Ninguém reclamou, mas de mim o pessoal reclama, nunca vi isso. É pessoal. Então, ó, mas aí, ó, eu preciso saber se vocês querem mais um quiz ou vocês não querem. Porque acontece o seguinte, ó, por exemplo, eu passo, vocês reclamam. Daí vem as 2 coordenadoras em cima de mim para reclamar. Se eu não passo, vocês reclamam também. Então, eu acho melhor continuarmos dessa forma, né? Então, uma colega escreveu aqui que eu dou bastante tempo para entregar, é verdade. Mas mesmo assim, todo mundo, para reclamar é 2 palitos, né? Então, por isso que eu falo, eu vou esperar mais para frente, vamos ver o que vai acontecer. Eu escutei o Dória falando na televisão, se preparem, né? Psicologicamente, que o dia 9 ele vai fazer um pronunciamento. E neste pronunciamento do dia 9, ele vai dizer o que ele vai permitir ser feito, tá? O que vai poder abrir, o que não vai poder abrir, se vai poder abrir, foi isso que ele disse na televisão. Vocês têm as perguntas, né? E o pessoal da biomedicina também tem lição de casa, né? Porque tem que fazer os resumos. Assim, vamos esperar ver o que vai acontecer. Se nós formos ficar nisso
até junho. Daí, mais perto de junho, eu passo um quiz dessas outras matérias que a gente viu, para vocês verem o tipo de teste que dá para eu fazer. Para quando chegar mais próximo da prova, vocês não ficarem tão perdidos, tá? Olha lá que beleza, hoje já estava restringindo as avenidas. Não adianta, gente. As pessoas vão sair. Não adianta. Ó, eu vou dizer para você que tem um monte de gente, já um monte, funcionando de porta fechada. Então, eu sei porque eu dou aula na biomedicina há muitos anos e tenho muitas alunas que ainda são minhas amigas. Elas têm clínicas de estética. E elas estão mandando para mim. Eu estou trabalhando com horário agendado, uma paciente por hora. Daí eu dou uns 15 minutos de diferença, assim, tipo 1h15, para dar tempo de eu tacar álcool em tudo, mas as pessoas estão atendendo. Porque eles vão pagar aluguel como, né, gente? Comer, tipo, pagar conta, é difícil. Então se preparem, dia 9, ele vai falar. Vamos ver o que o santo vai dizer pra gente. Vamos ter paciência agora. Tá? A Bruna, pois, eu acho que a faculdade não volta. Então, eu acho, pelo que eu escutei ele falar anteriormente, em relação às escolas, eu escutei, ele deu um pronunciamento, eu ouvi, não foi ele que me contou, ele falou assim, e se tudo der certo, as escolas vão voltar ao normal em agosto. Então, eu acho que isso mostra pra gente que não tá muito afim de deixar a gente voltar, não é porque a gente é faculdade que vai conseguir voltar. Não sei, né? Vai saber. Ele falou que vai depender de como a doença vai evoluir. Né, gente? Lembrando que uma coisa que hoje de manhã uma menina me perguntou, que é importante que vocês entendam. Fazer esse isolamento social não vai diminuir o número de mortes, tá? Por quê? Porque quem tiver comorbidade o suficiente, comorbidades graves o suficiente, melhor, para interagir com o vírus, para levar à morte, vai pegar e vai morrer de qualquer jeito. Para que tem esse isolamento? Para que essas mortes sejam diluídas, para que elas não ocorram todas ao mesmo tempo. Se ocorrer todo mundo precisar do hospital ao mesmo tempo, não vai ter hospital para todo mundo, consequentemente, eles vão ter que escolher quem vai pôr no respirador, por exemplo, ou quem vai ficar no leito, nem que não precise de respirador, quem vai ficar internado. Aí o número de mortes, daí o que acaba acontecendo? Sem esse isolamento, se nós fizermos muita gente ficar doente ao mesmo tempo, vai chegar uma hora que as pessoas vão morrer não por causa da doença, por falta de cuidado, falta de atendimento, porque aí os hospitais não vão ter como atender todo mundo. Então, casos que eram muito fáceis de lidar, que não eram graves, vão evoluir rapidamente com um caso grave, vão morrer. Mas todo mundo, tá, que tem comorbidade, que teria risco de morrer, vai ter risco de morrer em fevereiro, março, abril, maio, dezembro, entendeu? Não vai fazer diferença. Vai morrer de qualquer jeito. A diferença é que não vai morrer todo mundo ao mesmo tempo. Antes de entrar aqui, 2 minutos antes da aula começar, ou 3, estava passando, eu não vou lembrar o nome, começa com R, mas tem um medicamento que já conseguiram nos Estados Unidos, que ele é usado contra ebola, não sei o que, vir, claro, né? Porque acaba com vir. E ele é efetivo contra o Covid. Está sendo usado nos Estados Unidos, até um médico pesquisador brasileiro da Universidade de Nebraska deu uma entrevista em português e falou que ele funciona porque pelo que eu entendi, ele é um análogo de nucleosídeo. Então, ele entra no lugar, na hora que o vírus vai replicar, ele entra como se ele fosse um nucleotídeo do vírus. Daí ele bloqueia a replicação do vírus. Foi isso que eu entendi, mas eu tive que voltar para cá, não fiquei escutando tudo. Tá? Então, a gente vai... tem um medicamento que é promissor, não sei quanto ele custa, não sei se tem aqui, tá? Mas é uma coisa que é mais específica para vírus e que funciona bem para isso. A partir do momento que a gente conseguir desenvolver ou descobrir uma forma de tratar rapidamente esses pacientes, o número de mortes vai diminuir, claro, né? Mas, infelizmente, dependendo da comorbidade, por exemplo, eu acho que falei isso para vocês, a televisão estava comemorando. Assim, é muito estranho assistir. Ai, morreu uma criança de 12 anos, não sei o quê. Gente, coitado do menino. Ele teve uma fratura exposta. Teve que fazer a cirurgia. Na cirurgia, ele pegou infecção hospitalar. Daí ele já estava com Klebsiella. Aí, coitado, ele estava internado com infecção hospitalar. O que aconteceu? Pegou Covid. Claro que ele morreu. Mas vocês concordam? Coitado, como é que ele ia sobreviver?
Ele já estava com uma infecção hospitalar por um organismo multiresistente. Quem matou o Covid? Não. Quem matou foi a confluência de fatores. Porque não foi o Covid, porque a Klebsiella ia matar ele no hospital. É triste isso. Também é verdade, ó. Aqui, ó, que a Kathleen colocou que tem gente que está morrendo de outras causas e estão colocando coronavírus. Também é verdade, porque você disse isso e uma outra aluna já me falou também. Aí, aqui, ó, que nem a Deri pôs aqui, ó. Se em dias sem pandemia já não tem leito, imagina agora. Gente, ó, é o que eu falo. Vou dar um exemplo. Um município de 700 mil pessoas. 700 mil pessoas. Quantos leitos de UTI vocês acham que um município de 700 mil pessoas deveria ter? Também não vamos exagerar, falar tipo 2 mil, tá? Mas quantos leitos vocês acham que devia ter? Vou dizer para vocês que, em geral, um município de 700 mil pessoas, sabe quantos leitos de UTI? Não é cama, né? É leito de UTI. Sabe quantos leitos de UTI tem? 50. Para 700 mil pessoas. Claro que não vai ter para o Covid, vocês concordam? Acharam o nome aqui, ó. Remdesivir. Obrigado. Remdesivir. É isso mesmo. Claro que não vai ter leito, porque as pessoas que sofreu um infarto, já está ocupando o leito, vai desligar o aparelho do infartado para pôr um Covid? Não, porque ele está lá. Então, assim, é difícil isso, tá? É muito complexo isso. Já não tem leito normalmente, porque, assim, o SUS, ele é muito legal, funciona super bem, desde que não precise muita gente usar ao mesmo tempo. Só que para 700 mil pessoas, 50 leitos de UTI é suicídio. Na minha singela opinião, tinha que ter pelo menos uns 200. Porque gente doente sempre vai ter. Gente precisando. Daí o que acaba acontecendo? O seu parente passa mal aqui, vão mandar ele lá para PQP, lá longe. Por quê? Porque não tem onde enfiar. Daí eu já tive, por exemplo, uma moça que trabalhou na casa da minha tia muitos anos atrás. Ela sofreu um acidente, ela foi atropelada, indo no cinema com o filhinho, quebrou a perna. A coitada da moça morava em São Bernardo, jogaram ela lá na Zona Leste. Nem as crianças dela podiam ir. E ela fez cirurgia, né? Na perna. Nem as crianças podiam visitar. Olha que absurdo. Mas por quê? Porque aqui no ABC não tinha. Vai, né? É triste, né? Vamos ver aqui. Peraí que alguém me perguntou. Professora, caso as aulas voltem em agosto. Não sei dizer para você, Gabriela, de verdade. Porque eu sei que eles tinham reunião hoje de alguma coisa. Mas eu não sei o que era. Não passaram nada pra gente ainda. Por isso que quando eu acendo o WhatsApp eu fico preocupada, mas não mandaram, não. Só estão mandando da minha pós-graduação, que eu tive aula esse final de semana. Ai, meu Deus do céu, socorro. Mas, infelizmente, não. Netflix lançou uma minissérie sobre o Covid-19. Ai, que legal. Gente, ó, que nem... Não legal que ter escrito embaixo, tá, Bruno? De cima. Eu vou procurar isso aí, da Covid-19. Mas, ó, no Amazonas, o que acontece? Eu não sei se vocês já foram ou já viram como é que é. Manaus é uma cidade grande, certo? É a capital. Gente, eu tenho uma amiga que é de Manaus. Segundo relatos dela, Manaus é uma cidade que a cidade inteira é menor que Mauá. Que dos municípios do Grande ABC aqui, não é o maior deles, tá? É pequena a cidade. Só que acontece o seguinte, a área da cidade é pequena, mas é muito concentrada de gente. Aí o que acontece? Você tem 2 hospitais públicos e 2 particulares. Aí você fala assim, vai para a cidade do lado. Não tem cidade do lado. É mata. É fechado ao redor. Eu falo assim, se você olhar, na hora que você chega no aeroporto, você fala, se eu cair aqui, eu morri. Porque é tudo floresta. Não tem área metropolitana que nem a gente tem. Dependendo para onde você for, você tem que ir de barco ou de avião. Não dá para ir de carro para uma cidade relativamente, entre aspas, vizinha. É meio complexo morar assim. Daí, quando você precisa, não tem para onde levar. Porque tem que fazer transferência dessas pessoas para o avião. Não dá para enfiar um doente no avião. A compressão, descompressão vai matar o infeliz. Já está com problema no pulmão. Então, é isso. A gente está com um problema aqui agora. Muita gente está ficando doente ao mesmo tempo, é verdade. Mas também tem muita gente doida, tá?
porque eu sei que meu marido trabalha na saúde, eu sei porque ele tem amigos aqui que trabalham no SAMU, no hospital. Tem gente que chama, por exemplo, tinha um senhorzinho, a glicemia dele deu high, né? Mais 600. Ele estava, na verdade, em coma hiperglicêmico, certo? Chamaram o SAMU e ficavam falando, é Covid, a família. Não é Covid, é glicemia. Não, é Covid. Ele estava tossindo, ele estava passando, era mal, o homem estava morrendo, né? Estava entrando em coma e a família querendo saber se era Covid. A gente está ferrado. Então, agora o Hospital da Copa no Amazonas, né? Onde você não tem hospital, né? Mas o estádio dá para fazer hospital de campanha. Olha que bom, né? Que bonito. Dá para montar as tendas e pôr os pacientes dentro do estádio, que é o que vai dar para fazer. Tem muita gente desesperada, então isso também afoga o sistema de saúde, tá? A gente em São Paulo tem muito hospital. Gente, ó, ali na região da Paulista tem o Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa, tem o Hospital do Coração, o Hospital do Câncer, tem todas as maternidades, que no fundo também são hospitais, né? A gente tem o HC, que é um complexo hospitalar ignorante. Eu tenho um amigo que trabalha no HC, ele falou para mim que só no HC, tem 200 leitos de UTI reservado para COVID. É só para COVID, que é o DH Central, que é o Departamento Central, eles separaram só para o COVID. Ali só entra, se for suspeita de Covid, só anda dentro daquela ala do hospital, que é um prédio, na verdade, inteiro. Só quem for daquela área não pode passar por dentro, cortar caminho, nada disso. Então, assim, você vê, dentro de um hospital tem 200 leitos de UTI. Para isso, fora os pacientes que estavam naquelas UTIs, que não eram respiratório o problema, foram transferidos para os prédios menores, que ainda tem leito. Por isso que ainda tem leito. Meu amigo ainda falou assim, que ele trabalha no HC, ele falou assim, eu espero pegar essa desgraça, vença logo. Falei, por quê? Ele falou, porque ainda tem leito no HC. Ele sabe que ele está lá dentro, né? Então, o que a gente vê? A gente agora, a partir de agora, ainda vão morrer muitas pessoas? Infelizmente, sim, tá? Porque uma coisa importante, se vocês procurarem, acho que em português já tem também, existem vários estudos que estão mostrando que o problema do vírus não é necessariamente causar uma infecção respiratória, ele causa algo que é pior do que uma infecção respiratória, no final das contas. Ele acaba, em resposta ao vírus, o sistema imunológico causa uma reação em cadeia de coagulando o sangue. Então, você tem uma alteração de coagulação, é como se você tivesse não é uma trombose, que não é relacionada à plaqueta, mas você tem uma cascata de coagulação sendo ativada. Por isso que quem está muito... quem está internado, quem chega a ser hospitalizado, eles estão entrando de cara, além de usar, né, o que vocês já sabem, que passou na televisão, todo mundo sabe, a hidroxicloroquina, estão usando ivermectina, tá? E estão usando também muito anticoagulante. Porque estão mostrando, né, os estudos estão mostrando que muita gente morre, não é nem por causa da fibrose pulmonar, é que a pessoa tem uma reação sistêmica de coagulação, que ela vai ter um problema seríssimo e vai começar a ter bloqueio de órgãos principais, não é só do pulmão. A gente está com um problema sério, tá? Principalmente as pessoas que já vão ter isso, são pessoas que já têm problema cardíaco. Por exemplo, eu sou asmática, mas faz anos que eu não tenho crise. Se você perguntar para mim se eu tenho medo, não tenho. De verdade, eu não tenho medo. Porque eu acho o seguinte, se a ciência, se os médicos não conseguirem salvar, esquece, tá? Chama seleção natural. Eu sou assim, eu acho, não quero morrer. Não quero, mas não tenho medo. Ainda eu preferia, quando começou, eu falei, ainda eu quero pegar no começo, que se precisar ainda tem leito. Todo mundo ria da minha cara. Ai, você é louca? Eu falei, não, enquanto tiver leito é fácil de cuidar, né? O problema vai ser a hora que os leitos acabarem. E vai enfiar o povo aonde? Então, era melhor pegar no comecinho. Agora já não é uma boa ideia, porque já tá meio lotado, né? Mas, na verdade, alguns estudos mostram que nem sempre entubar o paciente vai resolver. Se você entubar
tentar resolver a parte respiratória sem usar anticoagulante, não vai resolver. Daí não é anticoagulante normal, né, gente? É enoxaparina, né? Vamos combinar. Aquelas ampolinhas, cara, uma fortuna também, né? Que você tem que dar em alta quantidade, tomar cuidado para o paciente não ter sangramento. Então, não é tão simples também. Mas, a gente vê que agora, a partir de agora, não sei se vocês chegaram a ver algumas publicações sobre a gripe espanhola, porque andou saindo por causa do Covid, né? Porque é o mesmo tipo de pandemia, o mesmo mecanismo, né? Vírus respiratório, problema pulmonar, é muito parecido. Os casos de morte por gripe espanhola pararam de ser frequentes no mundo inteiro depois de 3 anos, tá? Então, ainda vai morrer muita gente, vai, tá? Pessoas que estiverem com comorbidades devem se cuidar, devem, né? Então, por exemplo, minha mãe, ela é diabética, porque ela é safada, tá? Porque a glicemia dela é 120, safada. E ela é hipertensa. Ela é aposentada, ela é idosa. O que ela deve fazer? Ficar dentro da casa dela, tá? Então, o que eu faço? Eu vou lá, eu sou office boy agora, vou no mercado, vou pagar conta, eu a vejo, certo? Uma vez por semana eu vou resolver os problemas dela. Então, quem for do grupo de risco e puder, é melhor ficar dentro de casa mesmo, para tentar não se expor, porque não é impossível pegar agora e morrer. Que as pessoas em geral, elas têm a falsa ilusão, ou eu acho que de tanto falar na televisão, elas entendem uma outra coisa. Que agora eles falam assim, a curva atingiu o platô. Então, o que a pessoa tem a impressão? Agora não vai morrer mais gente. A pessoa não entende isso. Então, o que significa isso? Que agora estão achando que o nível de contaminação, as pessoas já se contaminaram em grande quantidade. Agora, durante um determinado tempo, o número de mortes vai ser parecido. E depois de um certo tempo, mas geralmente são umas 3 semanas, depois que atinge o platô, começa a diminuir o número de mortes. Vai desaparecer para sempre? Não. Porque as pessoas vão se contaminar, porque elas vão sair de casa. Eles não vão ter como manter todo mundo preso até dezembro, né? E não é só aqui, em um monte de lugar. Teve país que não fez restrição e não teve tanta contaminação. Depende de uma série de fatores, tá? E aí, alguém mais com alguma dúvida mais disso? Aqui a prova eu já vi, Netflix eu já vi, infraestrutura. Acabou. Ninguém perguntou mais nada. Eu tô lendo aqui do lado para ver se eu acho alguma coisa estranha aqui que me perguntaram enquanto eu tava falando que é maluca. Gente, se ninguém mais tiver dúvida nenhuma, vamos desligar, porque daí o que eu vou fazer? Eu já vou colocar para vocês, eu vou transformar já o vídeo aqui em MP4 para colocar lá no YouTube para vocês hoje ainda, para eu não esquecer. Eu tô começando, as aulas que ainda não tem a nossa gravação, eu vou colocar, tá? Eu tô transformando porque o YouTube é muito pentelho, ele demora demais. E eu acho que tem muita gente subindo coisa no YouTube também, né? Então tá demorando para fazer a transformação do vídeo para entrar aí no YouTube. Então eu vou colocando aos poucos, mas até mais uns 10, no máximo 10 dias vão estar todos lá direitinho, tá? Eu tô marcando direitinho as que eu já coloquei para não me perder, mas vão estar tudo lá. Diabetes, é isso mesmo. Se a glicemia em jejum der 110, é considerado pré-diabético. Então, minha mãe tem 120. Ela é sem vergonha. Se ela parasse de se entupir de açúcar, melhorava. Não, não acabou ainda. Tem o HTLV. Calma que eu vou ver. De cor eu não sei, eu lembrava tudo, sabia? Tem tanta coisa na minha cabeça que eu não tô lembrando nada. Não, ainda nós temos doenças emergentes. Não, é isso mesmo. Dengue, febre amarela, chikungunya, tá? E zika, que são as arboviroses, que eu vou dar para vocês ainda. E depois ainda a gente tem discussão clínica e diagnóstico em alergias e doenças autoimunes, tá? Ainda não acabou, mas como a previsão de volta ainda é longa, dá tempo da gente fazer esses vídeos que vocês têm que fazer, ainda não vai dar tempo da gente voltar para fazer a prova, tá? Como reverter essa glicemia? Então, quem tem uma glicemia de 110, o que pode fazer, né? Se controlar a alimentação, mas controlar de verdade. Não pode comer açúcar, não pode comer pão, não pode comer farinha, porque tudo vira carboidrato, no final das contas. Tem como controlar com a alimentação ainda? Tem como. A pessoa vai ter que fazer exercício, não é exercício, é caminhada, por exemplo, né?
Mas o duro é fazer a pessoa parar de comer, porque a pior parte é comer. Porque tem gente que fala, você come açúcar? Não. Daí você fala assim, o que você come por dia? 2 mangas, 3 pãezinhos, é tudo açúcar. Então, daí, para controlar a glicemia de quem é borderline, quem está no limite, assim, um pouquinho acima, não é impossível. Nutricionalmente, dá para fazer isso. Convence o paciente. Se você convencer, você ganha um presente. Porque dá para fazer. Pode sim. Pode sim. Tá? Então, crianças, beijos para todos. Se ninguém tiver mais perguntas, vamos desconectar para eu conseguir pôr o vídeo lá. Alguém quer mais alguma coisa? Não? Beijos para todos, então. Eu vou desconectar, tá? E se alguém precisar de mim, eu vou estar lá no Classroom. Não sairei de lá até o final da nossa aula, tá bom? Beijo para todos, boa noite. Vai? Obedece?